A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência. A você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, também a você da Zona da Mata Norte ou Sul, você do Agreste, você do Sertão aqui do estado de Pernambuco. Obrigado também a você que é de outros estados, talvez até esteja acompanhando a nossa programação de outros países, talvez esteja até em outros continentes, mas está nos assistindo pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você, sobre a sua família. Obrigado por entrarmos na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós através das redes sociais. Eu tenho recebido mensagens diariamente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp do programa e eu quero agradecer. Primeiro, agradeço por suas orações. Fico muito feliz quando encontro os nossos queridos telespectadores lá na nossa Esteadeb ou lá nos cultos, nos templos, nas congregações. E eu fico muito feliz quando eles dizem assim: estamos orando por vocês. Então eu quero agradecer primeiro pelas suas orações, mas também agradeço pelas mensagens que são enviadas para nós. E eu quero dizer que eu estou falando não só em meu nome, estou falando em nome de toda a equipe da Rede Brasil, com exclusividade a equipe que coopera conosco aqui nos Instantes Finais. Você sabe disso, que era impossível que eu fizesse esse programa sozinho, né? Há uma equipe, né, de pessoas que nos ajudam na produção, que estão cooperando aqui conosco para trazer esse programa com mais dinamismo, e eu estou falando em nome de toda essa equipe. E como eu sempre digo aqui no programa, que a honra e a glória para o Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas a alegria é nossa. Bem, se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Deixa essa tela aberta aí, por gentileza. Você vai observar aí vários sinais preditos nas páginas da Bíblia, né? Das Sagradas Escrituras, e nós estamos estudando o cumprimento destes sinais proféticos. E nos programas anteriores, traz a tela, por favor, nós estamos estudando, nós demos início ao estudo das profecias dos profetas menores, né? Já estudamos as profecias de Oséias, de Joel, e recentemente estamos estudando esta semana as profecias de Amós. Abre a tela, por gentileza, profecias no livro de Amós, que é o tema desta semana. Nós já vimos no programa anterior, nós já trouxemos algumas informações sobre Amós, né? Nós já vimos que o nome dele significa fardo ou carregador de fardos. Vimos também que ele foi chamado por Deus para o ministério profético por volta do ano 760 a.C. E eu quero até deixar bem claro aqui uma informação, né? Eu sempre costumo dizer qual foi a época que este profeta profetizou, para que nós possamos situá-lo na cronologia bíblica. Então veja que coisa interessante. Quando foi organizado os livros da Bíblia, lei, história, poesia e profecia, primeiro colocou-se os profetas maiores, né? Isaías, depois Jeremias, depois as Lamentações de Jeremias, depois Ezequiel e Daniel. Depois é que vem os profetas menores. Mas eu quero deixar bem claro que essa ordem não está em ordem cronológica. Então, por incrível que pareça, o livro de Amós está depois do livro de Isaías. Mas ele profetizou antes mesmo de Isaías, ele profetizou antes mesmo de Jeremias. Por isso é importante nós dizermos a data, o período que ele profetizou, para nós podermos situá-lo na cronologia. E nós também dissemos aqui que ele profetizou para vários povos. É outra característica de Amós. Esse profeta é extraordinário. Nós falamos, né, iniciamos falando dele ontem, e nós vimos que geralmente os profetas foram levantados para um povo específico. Por exemplo, Obadias foi levantado para falar para os edomitas, Jonas foi levantado para falar para os ninivitas, alguns profetas como Jeremias para o reino
do sul, outros foram levantados para o reino do norte. Amós ele foi levantado por Deus como Jeremias. É muito parecido Jeremias com Amós, porque ele profetizou para várias nações. Nós vimos no programa anterior, isso está no capítulo 1 do livro de Amós, que ele profetizou para os edomitas, os amonitas, para o povo de Damasco, para várias nações. E ele também foi usado por Deus, tanto para profetizar para o reino do norte, como também para o reino do sul. Também nós vimos no programa também anterior, que Amós tem um profundo senso de justiça social. Não deixa essa tela aí agora, daqui a pouco eu explico, obrigado. Um senso forte, né? Um forte senso de justiça social. Um homem corajoso para denunciar os pecados da nação. Mas ele destacou-se como um grande intercessor. Olha, Amós ficou conhecido como aquele profeta que disse assim: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros, né? Então ele ficou conhecido por essa frase, porque ele deixa bem claro, eu não era da escola dos profetas, eu não sou filho de profeta. Como que diz assim, eu não tenho culpa se Deus me chamou para o ministério profético. Essa é a realidade. Mas que coisa extraordinária, eu fiquei encantado em reler esse livro, reler essa história, como ele destacou-se como um grande intercessor. Além de profeta, além de ser um grande escritor, Amós era um homem culto, nós dissemos aqui no programa anterior. O fato de ele dizer que era boieiro, a ideia que temos a princípio é que era um homem do campo, um homem rude, não é? Mas não. O estilo literário de Amós é culto, não é? Um grande escritor, mas nós vimos no programa anterior que ele destacou-se como um grande intercessor. Abre a tela, essa tela, isso. Só por essa tela aí a gente faz uma recapitulação do que vimos no programa anterior, e você sabe disso. Quando a gente relembra, é só para você reforçar o aprendizado, né? No capítulo 7, versículos 1 a 9, Deus falou sobre 3 julgamentos. Primeiro, Deus mostra uma larva de gafanhotos, de locusta. Aí Amós intercede e Deus diz, tudo bem, não vou mandar essa larva de gafanhotos. Aí Deus mostrou a Amós uma espécie de um incêndio florestal, uma destruição com fogo. Aí Amós intercede novamente, aí Deus diz, tudo bem, eu não vou mandar esse fogo. Mas na terceira ocasião, Deus disse, olha, o que é que você vê? Ele disse, eu vejo um prumo. E ele disse assim, muito bem, eu vou passar o prumo em Israel. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu vou exercer juízo, eu vou castigar o povo. E nós aprendemos 2 grandes lições no programa anterior. Primeiro, sobre o poder da intercessão, que fez com que Deus voltasse atrás. Essa é a expressão que eu vou usar, né? Deus disse, eu vou destruir, mas como Amós intercedeu, Deus disse, tudo bem, eu me arrependi, eu não vou enviar esse juízo. Nós falamos, inclusive, não sei se você lembra, nós citamos até Êxodo, capítulo de número 32, versículos 9 a 14, que foi a ocasião que Deus ia destruir os israelitas, ia fazer de Moisés uma nação mais poderosa e, por causa da oração de Moisés, por causa da intercessão de Moisés, Deus não destruiu aquela nação. Você sabe disso. Mas a outra grande lição que nós aprendemos no programa anterior é que quando a pessoa, ou a nação, ou o povo é obstinado, inevitavelmente vai experimentar o juízo divino. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus chamou o povo ao arrependimento. Deus deu oportunidade. O povo não deu crédito, não deu ouvido, não se arrependeu. O juízo foi inevitável. E hoje nós vamos estudar outra visão do profeta Amós, que está registrada no capítulo 8. Abre a tela, por favor. É uma visão de um cesto de frutos. Claro que essa imagem é uma imagem meramente ilustrativa, claro. Eu não estou dizendo que todos esses frutos têm lá em Israel. Alguns deles têm, claro, com certeza. Pelo menos eu estou vendo ali uvas, mas Deus mostrou a Amós um cesto de frutos, mas por incrível que pareça, era uma mensagem de juízo, de julgamento. Deus estava dizendo que chegou o tempo da colheita, e por isso que a profecia do capítulo 8 tem esse título, a visão de um cesto de frutos e
ameaças contra Israel. Traz a tela, por gentileza. E nós vamos hoje trazer à tona esta temática. O juízo, o castigo de Deus que foi derramado sobre o povo de Judá, sobre o povo de Israel, por conta dos seus pecados. Israel rejeitou as oportunidades que Deus lhe deu. Vamos estudar capítulo 8, versículos 1 a 14, e eu quero inclusive lhe convidar para você pegar a sua Bíblia aí na estante, ou na prateleira, no armário, da sua biblioteca, corra lá rapidinho, pegue a sua Bíblia, porque hoje nós vamos estudar outros versículos que não estarão na sua tela, tá bem? Então pegue a sua Bíblia para que você possa acompanhar a leitura. Abra a tela, por gentileza, vamos estudar. O Senhor Jeová assim me fez ver. Então, mais uma vez, Amós tem uma visão. Traz a tela, por favor. Eu já expliquei isso aqui, mas faço questão de relembrar para reforçar o aprendizado. Que houve várias experiências na vida dos profetas. Às vezes eles ouviram a voz de Deus, outras ocasiões eles tiveram visões, outras ocasiões aparições angelicais, e houve até ocasiões que eles tiveram um arrebatamento de espírito. Então observe que Amós, dois tipos, ou duas formas, ou duas maneiras que Deus deu a profecia através de Amós foi, primeiro, Deus falando a Amós, isso está muito claro nos primeiros 6 capítulos do livro, e a partir do capítulo 7 ele vai ter aí algumas visões. Já mostramos a visão da locusta, a visão do incêndio e a visão do prumo, e agora ele tem uma outra visão. Só que essa visão era de quê? De um cesto de frutos. Abre a tela, por gentileza. O Senhor Jeová assim me fez ver. Veja, não era uma coisa humana, era algo sobrenatural. Foi Deus que mostrou. E eis aqui o quê? Um cesto de frutos do verão. Então, ele teve aquela visão de um cesto de frutos. Passe o texto, por gentileza. O que significa? Aí, Deus pergunta, que vês, Amós? Em outras palavras, Deus pergunta assim, o que é que você está vendo? E eu disse, um cesto de frutos de verão. Do verão, então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Chegou o fim. Daqui por diante, nunca mais passarei por ele. Traz a tela, por favor. E é claro que para que você possa entender esse texto, nós vamos recorrer a outros textos. Por qual razão Deus disse que chegou o fim? Daqui por diante eu não vou mais passar por eles. Por que é que Deus agora traz a sentença, o decreto? Bem, pelo fato do povo haver rejeitado as oportunidades. Eu já disse aqui que quando o povo de Judá, o povo de Israel estava em pecado, como Deus agia? Deus enviava juízo. Às vezes era uma seca, às vezes era uma praga de gafanhoto, às vezes era a fome, às vezes era a invasão de uma nação estrangeira. Que coisa interessante. Só que o juízo de Deus, o castigo de Deus, ele não tinha o objetivo apenas punitivo. Deus não mandava as pragas, os juízos, só para punir o povo, não. Também era uma forma de trazer o povo para perto de si. Era dar ao povo a oportunidade de arrependimento. Por exemplo, se o povo estava em pecado, adorando a outros deuses, a outros ídolos, e Deus não punisse, o que iria acontecer? Eles iriam morrer nos seus pecados, iriam todos para o inferno. Então Deus começa a castigar, Deus começa a punir, Deus começa a enviar juízo. E esses castigos, esses juízos, também era uma forma de Deus dizer assim, vem para cá, volta para perto de mim, te achega a mim. Era isso que Deus estava ensinando. Mas o povo rejeitou. O povo de Israel desprezou as oportunidades de Deus. E eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia no capítulo 4, versículos 6 a 12, onde Deus vai falar sobre uma série de juízos, uma série de castigos que Deus enviou para chamar o povo ao arrependimento.
E o povo rejeitou, o povo desprezou. Por exemplo, capítulo 4, versículo 6, diz assim: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. E limpeza de dente aqui não é um tratamento dentário, não. Deus estava falando de fome, falta de alimentos. Veja, o texto diz: e falta de pão em todos os vossos lugares. Deus disse assim: eu mandei fome. Aí o texto diz: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Eu mandei fome, vocês não se converteram. Versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva. Eu fiz com que não chovesse na vossa terra, e você sabe disso. Eu já expliquei, mas eu vou explicar mais uma vez. Que o povo de Israel sobrevivia principalmente de quê? Da agricultura, da lavoura, da pecuária, das suas plantações. Então, se não chovia, a terra não produzia. E se a terra não produzia, resultava em quê? Em fome, em miséria. Aí o texto diz no versículo 7: além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Naquele período que mais que a lavoura precisava de chuva, eu retive. Porque Deus é quem tem o poder de mandar chuva ou de reter a chuva. E fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade eu não fiz chover. Chovia aqui, mas não chovia ali. Sobre um campo choveu, mas sobre outro não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água. Eles iam em busca de água em outra cidade, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Versículo 9: feri-vos com queimadura, com ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Eu mandei praga de gafanhoto, eu mandei ferrugem, eu consumi a vossa lavoura, porém não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Versículo 10: enviei peste contra vós, a maneira do Egito, da mesma forma que eu mandei praga no Egito, eu mandei sobre vocês. Eu fiz com que os vossos jovens fossem mortos à espada, os vossos cavalos deixei levar presos, o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz, contudo não vos convertestes a mim. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 12: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Que coisa tremenda. Esse é um dos textos mais conhecidos de Amós, capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E essa mensagem era uma mensagem de juízo. Em resumo, Deus disse assim através de Amós: olha, eu fiz de tudo para que vocês se voltassem para mim, para que vocês se arrependessem. Eu detive chuva, eu mandei praga de gafanhotos, eu destruí a vossa lavoura, eu mandei fome, eu mandei seca para vocês, eu fiz de tudo. Vocês não atenderam o meu convite. Vocês perseveraram no erro, vocês perseveraram nas suas injustiças sociais, nas suas idolatrias, nos seus pecados. É por isso, Amós, o que é que você está vendo, Amós? Eu estou vendo um cesto de figo, pronto, de frutos de verão, pronto. Chegou o tempo da colheita, chegou o tempo do juízo, chegou o tempo do castigo. Aí você pergunta, mas por que o castigo? Pelos motivos que eu já falei, pelas injustiças sociais, pela idolatria e pelo fato do povo não se arrepender. Mas Deus continua dizendo a Amós o que o povo fez. Passe o texto, por favor, versículo de número 3. Aí Deus diz assim: olha o castigo que vai vir sobre vocês agora. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor. Multiplicar-se-ão os cadáveres. Deus estava dizendo, vai morrer muita gente. Em todos os lugares serão lançados fora em silêncio.
Deus estava falando da ruína, da destruição que sobreviria sobre Jerusalém. Deus estava anunciando, olha, vai se multiplicar os cadáveres, vai morrer muita gente. Passe o texto, versículo de número 4. Aí Deus diz assim: ouvi isso, vós que anelais. O que é um anelo? O anelo é um desejo. Anelais o quê? O abatimento do necessitado. Que coisa! E destruís os miseráveis da terra. Observe que coisa interessante. O que era que o povo de Judá, de Jerusalém, os contemporâneos de Amós, o que era que eles anelavam? O anelo deles não era pela presença de Deus, o anelo deles não era obedecer a Deus, o anelo deles não era guardar os mandamentos de Deus, mas eles anelavam o quê? O abatimento do necessitado, em outras palavras, opressões, injustiças, pisar, humilhar, não é? Extorquir dos miseráveis da terra. E eles diziam assim, olha o que eles diziam, os contemporâneos de Amós: quando passará a lua nova para vendermos grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo? Traz a tela, por favor. Sabe o que significa isso? Que em vez deles dizer assim, quando chegará o sábado para nós irmos buscar a Deus? Quando é que vai chegar o sábado, a festa de lua nova, para nós irmos adorar ao Senhor, buscarmos a presença de Deus? Não. Quando é que vai passar essa festa? Para que a gente possa vender nosso grão, para que nós possamos vender nosso trigo. Além das injustiças sociais que eles estavam cometendo, eles estavam fazendo descaso para com as coisas do Senhor, a obra de Deus, o dia santo, o dia que os judeus guardavam. Abre a tela mais uma vez para nós relermos. Eles diziam assim, olha, quando passará a lua nova para vendermos o grão? Eu quero que passe logo essa festa aí, eu quero é vender grão, quero ganhar dinheiro. E o sábado, quando é que vai passar? Eita, o dia hoje está demorando a passar. Eu quero que passe logo esse dia, para quê? Para abrirmos os celeiros de trigo, para vender. Agora detalhe, como é que eles vendiam? Era venda desonesta. O que é que eles faziam? Diz assim, diminuindo o efa. O que é diminuir o efa, professor? O efa era um recipiente onde eles colocavam os produtos, né? Os grãos, por exemplo, eles colocavam o trigo. Quando ele diminuía o efa, esse recipiente, o que acontecia? Eles estavam fazendo coisas erradas, desonestidade, aumentando o ciclo, que também era uma forma de moeda. O ciclo para o povo de Israel tanto fala de moeda, como também de um peso de medida. O que mais eles faziam? Procedendo dolosamente. O que é dolo? Com falsidade, com engano, com balanças enganadoras. Em outras palavras, desonestidade. Eles estavam vendendo produtos de forma errada, numa linguagem popular, vendendo 900 gramas como se fosse 1 quilo. Trazendo para os dias de hoje, balanças enganosas, que você coloca lá 1 quilo, mas não é 1 quilo. Então, além das idolatrias do paganismo, além das injustiças sociais, a opressão aos pobres e aos necessitados, além do descaso para com as coisas de Deus, eles estavam sendo desonestos. Eles estavam vendendo produtos com pesos adulterados, com pesos errados, sendo desonestos nos seus negócios, completamente fora dos padrões estabelecidos na palavra de Deus. Passe o texto, versículo de número 6, aí diz assim: e para aqueles que queriam que passasse logo o sábado e a festa da lua nova, olha, para comprarmos os pobres por dinheiro e ao necessitado por um par de sapatos. Eles queriam negociar, vender pessoas. A avareza, o amor ao dinheiro era tão grande que eles queriam que o sábado passasse logo para eles irem para os mercados de escravo, para vender seres humanos, vender pessoas, detalhes, por preço de sapatos.
um valor irrisório. E tem mais uma coisa, até a casca do trigo nós vamos vender também. Aquilo que eles poderiam deixar para os mais pobres, aquilo que eles poderiam doar, não, nós vamos vender. Até a casca do trigo eu quero vender também. Passa o texto, por favor. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, ou seja, Deus lá do alto céu, dizendo assim: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eu estou vendo e eu não vou esquecer. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu vou exercer juízo, eu vou executar juízo, eu vou punir, eu vou castigar esse povo, eu vou castigar essa nação. Traz a tela, por favor. E eu posso dizer que a mensagem de Amós é uma mensagem muito contemporânea. Concorda comigo? Você concorda comigo que muitas pessoas hoje têm as mesmas práticas desonestas do povo contemporâneo Amós, do povo de Judá, do povo de Jerusalém? As injustiças sociais, a opressão aos pobres. Você sabe disso. Que existem escolas aí, municipais e estaduais, que não chega a merenda lá para as crianças, mas no fim do mês chega uma nota fria, paga pela prefeitura da merenda escolar, que nunca chega. Você sabe disso? Que existem escolas, principalmente nas zonas rurais, em que crianças andam quilômetros para ir para uma escola a pé, sem merenda ao menos, mas no final do mês chega lá a nota do transporte escolar para a prefeitura. Você sabe disso. Você sabe o quantos, eu não vou generalizar aqui, mas quantos políticos desonestos, corruptos nesse país, que estão enriquecendo às custas dos mais pobres, dos mais miseráveis. E será que Deus não está vendo? Será que Deus não irá chamá-los à prestação de contas? Em plena pandemia, quantos prefeitos que compraram respiradores de porcos superfaturados, compraram aí materiais de higiene, materiais hospitalares superfaturados, enriquecendo às custas dos mais pobres. Enquanto as pessoas estavam morrendo nos hospitais, faltando leitos, faltando UTIs, alguns, não são todos, alguns prefeitos estavam enriquecendo, comprando produtos superfaturados, pensando em enriquecer, pensando em juntar dinheiro. E se essas pessoas, se esses administradores, seja lá prefeito, governador, seja lá quem for, se eles não se arrependerem, eles vão prestar contas das suas obras, porque da justiça aqui da terra, nem sempre a gente pode esperar que a justiça seja feita. Você sabe disso. Você sabe que às vezes uma ligação, um presente, um automóvel do ano compra a sentença. Você sabe que no nosso país há muita corrupção. Eu não estou generalizando, é claro que eu não estou dizendo que todos os juízes são corruptos. Claro que não, mas você sabe disso, que às vezes uma ligação nas vésperas da audiência, da sentença, do julgamento, às vezes uma ligação faz toda a diferença. Mas um dia essas pessoas estarão diante do trono branco, do juiz que não mente, que não aceita suborno. Deus está vendo todas as coisas. E Deus disse a Amós, eles pensam que eu não estou vendo, Amós. Eles estão desejando passar logo o sábado para vender seus produtos, mas não é com vontade de trabalhar, não. Não é só aquela pessoa que gosta, não. São pessoas desonestas, corruptas, que estão adulterando a sua balança, balanças enganosas,
para enriquecer. Estão vendendo seres humanos por um par de sapatos. Infelizmente, ainda hoje existe isso. Mesmo no nosso país, que são pessoas que às vezes vêm de outros países e estão trabalhando como escravos aí, nos fundos aí de fábricas, sem carteira assinada. Você sabe disso. Pessoas estão tratando os seres humanos como se fossem animais, mas um dia a sentença virá, porque a sentença de Deus não tarda, não falha. Deus exerce juízo. Versículo 8, por favor, pode passar a tela. Por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Deus estava dizendo, eu vou mandar um juízo sobre Judá, sobre Jerusalém, que os habitantes vão chorar. Deus disse, certamente, levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. Deus estava dizendo, eu vou mandar um juízo, um castigo, que será como uma inundação. É o castigo que eu vou mandar para Judá, para Jerusalém, por conta dos seus pecados. Pode passar o texto, versículo de número 9, por favor. Pode passar. Aí diz, e sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia. Professor, o senhor pode explicar? Isso aí é uma linguagem figurada. Deus está dizendo, eu vou mandar dia de trevas. Eu vou mandar dias de escuridade, e a terra se entenebrecerá em dia de luz. Ou seja, vai se tornar escuridão. Isso fala do castigo, do juízo de Deus que seria derramado sobre a terra. Versículo de número 10. Pode passar o texto, por favor. E tornarei as vossas festas em luto e os vossos cânticos em lamentações. Eu vou mudar essa alegria em tristeza. Transformar a alegria em tristeza. Por quê? Por causa da vossa corrupção. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim, olha, porque pano de saco você sabe, tristeza profunda. E farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amargura. Deus estava dizendo, eu vou mandar um mal aqui. Traz a tela, por favor. A dor será tão grande que eu vou comparar como o luto de um filho único, com a dor de uma mãe que perdeu o seu filho único. É isso que eu vou mandar para vocês. Pode passar o texto, por favor. Versículo de número 11. Aí diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu quero dizer que essa profecia já se cumpriu. Quando foi, professor, que essa profecia já se cumpriu? Quando o povo de Israel foi para o cativeiro, principalmente pela Síria, o reino do norte, em 722. Que coisa interessante! Deus levantava profetas, Deus chamava profetas, eles não ouviram, eles ridicularizaram, eles escarneceram dos profetas, eles até chegaram a apedrejar profetas. Sabe o que aconteceu? Deus mandou eles lá para a Síria, foram espalhados e lá Deus ficou em silêncio. Quando eles chegaram na Síria, desejaram ouvir a palavra de Deus, mas Deus disse, eu não vou levantar profeta. Para o reino do sul, Deus ainda levantou 2. Você sabe o nome deles? Isso, Daniel no palácio e Ezequiel às margens do rio Quebar. Mas o povo de Israel, reino do norte, não. Quando Deus diz assim, eu vou enviar fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, Deus estava dizendo, era um juízo que iria ocorrer. Amós profetizou por volta do ano 760. Em 722, o povo foi levado para a Síria, para outras nações. E eles ficaram literalmente com fome, com desejo de ouvir a mensagem de Deus. Uma palavra, um profeta, e não tinha mais profeta. Por quê? Porque chegou o tempo do juízo. Passa o texto, por favor. Ainda dentro desse mesmo contexto. Pode passar o texto, por gentileza. Aí Deus diz assim, irão errantes de um mar até outro mar. Que coisa interessante. Agora eles estavam sendo levados, de um oceano a outro, do norte até o oriente, porque eles foram espalhados pela terra. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor
e não acharão. Isso cumpriu-se na íntegra em 722. Pode passar o texto, por favor? Versículo de número 13. Deus continua dizendo através de Amós: naquele dia, no dia do juízo, no dia do castigo, no dia da sentença, no dia da invasão estrangeira, aí Deus diz: as virgens formosas e os jovens vão desmaiar de sede nas estradas. Quando eles forem levados, quando eles forem arrastados, eles vão desmaiar de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus Odã, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Que coisa interessante. Dan e Berseba é exatamente as cidades onde Jeroboão levantou ídolos, levantou altares, levantou deuses, quando dividiu-se reino do norte e reino do sul. O que foi que Jeroboão fez? Levantou altares em Dan e em Berseba. Esta profecia cumpriu-se na íntegra. Passa a tela, por gentileza, para nós vermos o cumprimento. Primeiro, o reino do norte, que foi levado pela Síria. Pode abrir a tela, por favor? Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6. O rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. Pode passar o texto, versículo 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez-os habitar em Ara e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Olha aí o povo sendo espalhado, olha. Olha aí o povo sendo levado. Como Deus disse, os jovens, as virgens vão desmaiar de sede. Que ocasião foi essa? Na ocasião dessa invasão estrangeira. Foram levados para outras terras. E como eles sentiram saudade da sua pátria, da sua terra. Como eles oraram lá. Quem dera que Deus levantasse um Amós aqui. Eu posso dizer que este pranto, este clamor ainda hoje ocorre lá no Sheol, no Hades. As pessoas que desceram à tumba fria, sem Deus, sem paz, sem salvação, sabe onde estão? Sofrendo lá no Hades. Quem dera que Deus levantasse profeta, mas lá não tem profeta de Deus, não. Passou-se o tempo. Deus chama, Deus dá oportunidade. Quando a pessoa rejeita, o que lhe resta é o castigo, é o juízo divino. O povo de Judá também foi levado. Vamos ver só 2 versículos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 36, versículo 17 e versículo 20. Pode abrir a tela, por favor? Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Decrépitos aí são os anciãos. A todos os deu na sua mão. Versículo 20, que é o último texto que nós vamos estudar. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Professor, qual é a lição que nós vamos extrair desse texto hoje? Do capítulo 8, dessa visão do cesto de figos, de frutos. O cesto de frutos do verão. É que Deus chama ao arrependimento. Deus dá oportunidade. Deus levanta profetas. Deus, às vezes, fala através de circunstâncias, como nós lemos no capítulo 4, versículo 6 a 12. Deus mandou vários juízos, vários castigos. Mandou seca, mandou praga de gafanhotos, mandou fome. Eles não atenderam. E como eles rejeitaram todas as oportunidades que tiveram, Deus disse assim: então o juízo será inevitável. Vocês vão para outros países, vocês vão para outras terras, vocês serão levados a outras nações. E sabe o que vai acontecer? Quando vocês estiverem lá, vocês terão fome e sede. Mas não é fome de pão, não é sede de água, mas é de ouvir a palavra do Senhor. E infelizmente eu posso dizer que essa é a história de muitos seres humanos que rejeitaram as oportunidades, que mamãe, papai chamou, sentou, aconselhou. Eles não quiseram ouvir papai e mamãe. E muitos, eu digo isso com pesar no meu coração. Eu vou dizer algo que eu não queria dizer, mas eu tenho que dizer isso. Muitos desceram à tumba fria, sem Deus, sem paz
e sem salvação. E lá onde estão, desejam ouvir a voz de papai e mamãe, mas papai e mamãe com certeza não vai para o mesmo lugar. Desejavam ouvir uma pregação, uma mensagem da palavra de Deus, um homem de Deus, um profeta de Deus, mas o tempo passou e Deus fala para nós: não despreze, não rejeite as oportunidades que eu lhe dou.